Nesse momento, irmãos, vamos ao Evangelho de Mateus, vamos fazer uma leitura inicial. No capítulo 6, nós já lemos todo esse capítulo 6 na primeira pregação e oferecemos um contexto do Sermão do Monte naquela ocasião, que preenche os capítulos 5, 6 e 7, para a gente entender como a oração ela é ensinada no contexto do Sermão do Monte, que fala sobre a justiça de Deus, que nós devemos buscar, e nós estamos recorrendo, então, de vez em quando, algumas partes do Sermão do Monte para explicar a oração do Senhor. Nesse momento vamos fazer leitura do versículo 5 até o versículo 15. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora vamos ao ensino sobre a oração do Senhor que o Catecismo nos fornece no domingo 48. Você tem no boletim, aí quem está com o boletim em mãos, pode acompanhar a leitura pelo boletim. Pergunta e resposta 123. Qual é a segunda petição? Venha o teu reino, isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levanta contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. Que faças todas essas coisas, até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Na pregação agora de manhã, nós vamos focar na primeira parte do versículo 10, venha o teu reino, a segunda petição da oração do Pai Nosso. Antes de seguirmos, vamos mais uma vez buscar a presença de Deus em oração. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei sobre céus e terra, Rei poderoso, majestoso, glorioso sobre todos os reinos. O Deus que tem o seu reino nesse mundo e que domina sobre tudo e preserva este reino com os seus súditos e tudo mais que lhe pertence. Pedimos que o Senhor possa nos agraciar nesse momento em que temos lido a palavra do Senhor,
para que possamos ouvir a mensagem da Tua palavra, a exposição desse versículo, desse ensino que encontramos nesse versículo sobre o reino de Deus. O Senhor dirija os nossos pensamentos, mantenha-os cativos e nos abençoe por meio da obra do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus em nosso coração. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo e também visitantes que estão conosco nessa manhã, a segunda petição da oração do Senhor nos ensina a pedir a vinda do reino de Deus e a recorrer a Deus em oração para que esse reino venha, porque Deus é o único que pode estabelecer esse reino. Por isso vamos começar essa pregação definindo reino de Deus. O assunto do reino, irmãos, é um assunto muito amplo. Recentemente, até mesmo no meio reformado mesmo, a discussão sobre o reino de Deus tem se tornado bem acirrada. Vários aspectos relacionados com o reino têm sido colocados nas mesas de discussões, mas nós vamos deixar essas discussões de lado e vamos partir de um conceito bem básico e bem simples do que seja o reino de Deus, ou o reino dos céus, como aparece em Mateus, já que esse reino de Deus tem origem em Deus e no céu, e não é da terra, nem tem origem na terra. Por isso, às vezes, o reino de Deus é também chamado reino dos céus. Esse reino de Deus significa o governo, o domínio, o controle de Deus sobre toda a criação. O Deus triuno, do começo ao fim, é Senhor do mundo inteiro, como nós cantamos também no Salmo 93. Então, o reino de Deus inclui o governo de Deus no coração dos crentes. Sim, isso é um consenso entre os cristãos, todos concordam que o reino de Deus inclui o governo de Deus no coração dos crentes. Mas, será que nós devemos limitar o governo de Deus somente ao coração dos crentes? Será que é somente aí que Deus é Rei e Senhor? Então, vamos seguir nessa pregação tratando mais especificamente essa pergunta. Será que o reino de Deus se limita ao coração dos crentes? Ou será que o reino de Deus se estende também sobre o restante da criação? Os irmãos se lembram que o reino de Deus teve origem no céu, quando Deus, o Senhor, criou céus e terra e estendeu o seu reino por toda a terra e por toda a eternidade. Então Deus reina sobre o mundo, Deus reina sobre todos os reinos da terra. Várias passagens bíblicas nos falam sobre isso. Vamos ler apenas algumas passagens, como por exemplo o Salmo 9, versículo 7, eu vou passando brevemente. Salmo 9, versículo 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Avançando um pouquinho, Salmo 11, versículo 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Avançando ainda um pouco mais, Salmo 47, versículo 2, nós lemos: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra.
Salmo ainda 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ainda Salmo 145, versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Passando agora para o livro do profeta Isaías, 66, versículo 1. Nós lemos: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Daniel, capítulo 4, versículos 17 e versículo 25. 17 diz assim: 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. E a gente tem o exemplo de Davi, né? Versículo 25: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então, não apenas em Israel, mas até mesmo fora de Israel. Então, muitas passagens bíblicas, os irmãos podem verificar muito mais passagens que demonstram que Deus é o grande rei sobre os reinos desse mundo. O seu reino se estende de geração em geração, se estende por toda a terra, o seu trono está no céu, e o seu reino jamais terá fim. Esse reino de Deus, que Deus estabeleceu sobre a terra, sempre foi um reino visível. Salmo 19, próprio Salmo 93 que cantamos, Salmo 104, são salmos que mostram como a criação são exuberantes em declarar a glória de Deus, em manifestar a glória de Deus nesse mundo. Todo o reino de Deus manifesta o seu grande rei. Justiça, gozo e paz são as marcas do reino de Deus sobre todo o mundo. Romanos 14, 17 usa particularmente essas palavras para descrever a natureza do reino de Deus. Quando Deus estabeleceu o seu reino sobre esse mundo, Ele reservou um lugar no seu reino, um lugar especial, onde o homem poderia habitar e onde ele poderia se relacionar com o homem. Isso foi o paraíso, o jardim do Éden. Mais tarde, depois do pecado, mesmo o pecado corrompendo toda a criação de Deus, Deus separou um pequeno lugar de pouco mais de 200 metros na terra, na imensidão da terra, para ali fazer a sua morada no meio do seu povo, que era o tabernáculo no Antigo Testamento, posteriormente o templo, até que ele chegasse o tempo em que ele viria num tabernáculo de carne e ele próprio viveria, habitaria e andaria no meio do povo. Mas nós conhecemos a história. Depois que Deus colocou o seu reino nesse mundo, capítulo 1 e capítulo 2, Deus cria todas as coisas, cria o jardim do Éden, coloca o homem no jardim do Éden como regente da criação, no lugar onde ele diariamente vinha para ter um relacionamento pactual, amoroso
com o primeiro casal e com a sua criação, mas nós sabemos, no capítulo 3, que um invasor adentrou ao reino de Deus e corrompeu a pureza do reino de Deus. E desde aquele momento, muitos seguidores o invasor conseguiu arregimentar, e isso se estende por todas as gerações. Deus podia, irmãos, ter acabado com aquela rebelião imediatamente. Deus podia ter, naquele mesmo momento, ter acabado com o invasor, Satanás, podia ter punido severamente com morte eterna aqueles que seguiram a rebelião de Satanás, mas Deus tinha outros planos. Deus, ele deixou que os rebeldes continuassem com o seu plano rebelde e reservou esses rebeldes para o juízo do dia final, mas ele misericordiosamente, graciosamente, ele, sem que houvesse nesses rebeldes absolutamente nada que atraísse a Deus, que pudesse provocar em Deus qualquer sentimento de atitude diferente do que juízo e castigo, Deus graciosamente resgatou alguns desses rebeldes e plantou no coração desses pecadores a semente do seu reino. Desde o jardim do Éden, a promessa de Deus está operando no coração dos crentes, de modo que Cristo, por meio da palavra da promessa, reina no coração dos crentes. Mas a rebelião teve duras consequências para toda a raça humana, não apenas para os crentes, mas especialmente para os descrentes impenitentes, aqueles que não se arrependem, aqueles que não abandonam a sua pecaminosidade, a sua rebelião contra Deus, quando chamado e advertido pelo Evangelho. O homem perdeu o privilégio de continuar desfrutando plenamente da presença de Deus. Lembre-se que o homem foi imediatamente expulso do paraíso. O homem também não possui mais aqueles dons preciosos com os quais ele foi dotado quando foi colocado no paraíso, e por meio dos quais ele podia obedecer a Deus e viver a vida do reino plenamente, e podia cumprir o seu papel no reino, porque Deus criou o homem para a sua própria glória e para promover a glória de Deus nesse mundo. O homem corrompido em seus pecados, sem os dons graciosos que o capacita a glorificar a Deus, simplesmente não consegue desfrutar das bênçãos do reino e não consegue promover a glória de Deus nesse mundo. O contexto do Sermão do Monte é justamente o contexto da justiça de Deus que deve operar em nós, justiça essa que não deve buscar os nossos próprios interesses, mas que deve buscar a glória de Deus em primeiro lugar. E lá no final do capítulo 6, nós lemos o versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que nós somos chamados e devemos fazer, porém, como consequência da rebelião, nós simplesmente não conseguimos fazer. O homem perdeu os dons preciosos, foi expulso da presença de Deus, prova essa corrupção continuamente e essa perversão. Nós podemos perceber no progresso da revelação que o homem só foi se corrompendo mais e mais e mais e mais, até chegar um momento que o próprio Deus rejeitou a raça humana e decidiu destruir a todos, preservando apenas a casa de Noé no dia do dilúvio.
Mas o reino de Deus não se acabou. Deus é um rei eterno, que não fica sem súdito. Deus preservou a Noé, não porque Noé era melhor e diferente dos outros pecadores, mas porque em sua promessa graciosa, desde Gênesis 3,15, de fazer uma separação entre a semente da serpente e a semente da mulher, em preservar uma tensão nessas duas sementes, e preservar uma semente santa, não porque é diferente e melhor do que o restante, mas santa porque pela providência de Deus, Deus separa essa descendência para que nela ele sempre possa promover o seu reino e o seu governo nesse mundo. Assim Deus continua governando. Deus continua como o grande rei, reinando sobre o seu vasto reino, e do céu, onde o seu trono está estabelecido, ele reina. Mas ele reina por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas, nosso Salvador Jesus Cristo, que foi colocado à direita do Pai, na majestade das alturas, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, por sua vez, ele como o herdeiro de todas as coisas, ele exerce o seu governo no mundo por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Um governo que ele estende sobre toda a criação, como nós veremos. Nesse ponto nós precisamos fazer uma distinção entre o aspecto interno e externo do reino de Deus, ou entre céu e terra, que fala sobre a natureza do reino. Já mencionei, o reino teve origem no céu em Deus, ele é de natureza celestial, de natureza divina. Mas também uma distinção entre o coração e o restante da criação. Então, onde esse reino está estabelecido, onde Cristo governa, ele governa no coração dos crentes, mas também governa sobre toda a criação. E também uma distinção entre material e espiritual, todas as coisas que fazem parte do reino de Deus, não apenas as coisas criadas, naturais, mas também as coisas que foram redimidas por Cristo em sua obra da cruz. Então, o seu aspecto espiritual redentivo. Observe que essa distinção não é separação. Não é que Deus reina no céu e não na terra, ou que Deus reina no coração e não no mundo, ou que o reino de Deus é meramente espiritual e não envolve as coisas materiais. Essa separação não é uma separação que a Bíblia está fazendo. Em todos os textos que nós lemos, Deus reina nos céus e na terra. Deus reina no coração do seu povo e nos reinos do mundo. E esse reino, que é de natureza espiritual, porque ele é efetivado no domínio do Espírito Santo, ele envolve todas as demais coisas desse mundo. O aspecto externo do reino de Deus, então, envolve a terra, o material, as coisas criadas. Todas essas coisas estão sobre o domínio providencial de Deus. No próprio Catecismo de Heidelberg, lá no começo, no domingo 9, domingo 10 desse mesmo catecismo que nós usamos, fala sobre o governo providencial de Deus sobre todas as coisas. Deus não apenas criou, mas ele preserva todas as coisas e dirige todas as coisas segundo o seu propósito. E o aspecto interno do reino se relaciona com o coração dos homens, com o espiritual, com o redentivo, isso é, com a obra do Espírito Santo, redimindo o homem pecador e com ele o restante da criação da corrupção do pecado que domina sobre tudo o que Deus criou. Então,
não é meramente uma transformação moral, onde nós aprendemos o que é certo e o que é errado, e faça isso aqui que é o certo e não faça isso aqui que é errado. É muito mais do que isso. Até porque, mesmo se pensássemos no aspecto moral, o máximo que a gente poderia alcançar era uma mera conformação externa, como os fariseus estavam buscando. Uma conformação externa que alcança muito mais louvor próprio. Mas o reino de Deus não é uma conformação com aspectos externos, mas a conformação com toda a vontade de Deus, o que somente Jesus Cristo, o nosso Salvador, conseguiu e aplica em nós, de modo que nós não somos apenas moralmente bons, porque sabemos que não conseguimos, lemos a lei do Senhor, e temos de reconhecer que somos pecadores. Apesar de sermos salvos, apesar de termos o Espírito Santo, não conseguimos ainda obedecer a Deus plenamente, fazer a vontade de Deus plenamente, por causa da corrupção do pecado que ainda habita em nós. O que nós esperamos, a redenção completa no dia de Cristo, quando o nosso corpo será redimido do cativeiro do pecado, da servidão, da escravidão do pecado, para viver em plena santidade na presença do nosso Deus. Por enquanto, nós ainda sofremos em nossa natureza pecaminosa os danos e a corrupção do pecado, não obstante não haver mais nenhuma condenação para nós, apesar dos muitos pecados que ainda persistem em nós contra a nossa vontade. A obra que Cristo, por meio do Espírito Santo, veio realizar no coração dos crentes é uma obra muito mais profunda. Tem a ver com novo nascimento. Não tem a ver com uma mera conformação exterior com a vontade de Deus. Mas é uma obra profunda de recuperação da imagem de Cristo que foi destruída por causa do pecado. Então, ambos aspectos do reino têm origem em Deus, interno e externo. Ambos aspectos do reino de Deus são levados a cabo por meio de Cristo, a sua palavra. Ambos aspectos do reino são efetivados pela obra do Espírito Santo. Tanto antes do pecado como depois do pecado, tanto o coração do crente como todo o mais da criação, são obras de um Deus triuno, um Deus que cria todas as coisas e que depois da queda, um Deus que começa a recriar todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado. Então, essa relação trinitária nós podemos ver bem no comecinho da Bíblia, no começo do mundo, na criação e no governo de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, particularmente, nós lemos que Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Deus falou e todas as coisas vieram à existência. E em João capítulo 1 nós aprendemos que essa palavra é Cristo, o Verbo que criou todas as coisas, João capítulo 1, versículo 1 a 3, e o Verbo que veio a se fazer carne e habitar em nosso meio. E lemos que Cristo, por meio de quem o Pai está criando todas as coisas, efetiva cada ato criativo por meio do Espírito Santo que pairava sobre as águas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ativos na obra de criação. Essa mesma relação trinitária aparece depois da queda com respeito à redenção do homem, a obra de recriação, a obra de regeneração, a obra do novo nascimento. Então vamos mais uma vez ler alguns versículos, começando com o Salmo 51:10, o salmo que nós até já usamos aqui na série de pregações do Salmo de Lamento. No Salmo 51:10, o salmista diz:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. A necessidade de recriação do coração afetado pelo pecado por meio da obra graciosa do Espírito Santo. Já mencionei João, vamos a ele mais uma vez agora para olharmos os versículos 12 e 13, que nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Temos muito mais passagens bíblicas que mostram essa obra redentora, transformadora, recuperadora da imagem perdida. Por exemplo, Efésios 4, 24, Colossenses 3:10 fala também sobre isso. E 1 Pedro, para concluirmos com esse texto, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, Pedro 1,4, desculpa, não, segunda. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Uma obra que tem da parte de Deus a garantia de ser uma obra imutável, incorruptível, não mais uma criação sujeita à corrupção, porque assim o foi no princípio, embora a criação foi toda boa, foi toda completa, não existia nenhuma falha, ainda assim era uma criação sujeita às fraquezas, mas a obra de recriação, por meio do novo nascimento, que Cristo, por meio de sua palavra, do seu Espírito Santo, está efetivando nos crentes, é uma obra infalível. Não tem como ela começar e falhar, não tem como ela começar e não terminar, que aquele que começa a boa obra há de terminar. Por isso, irmãos e irmãs, é absolutamente certo que Cristo reina no coração dos crentes. Mas é certo que Deus não reina somente no coração dos crentes. Deus reina sobre tudo. Deus reina no coração dos crentes, mas também reina do lado de fora. Cristo não governa somente sobre a igreja, Ele não é apenas o cabeça da igreja, mas Ele é também Senhor sobre todos aqueles que não o servem. Lembre-se de Daniel capítulo 4, versículo 17. Deus declarou que dele são os reinos desse mundo, e Ele dá a quem quer, e ao mais humilde Ele faz governante. Deus, Ele governa em nosso coração, mas Ele também governa fora do nosso coração. Deus não governa só no que diz respeito ao aspecto espiritual, celestial, do coração, mas Ele reina sobre a terra, Ele reina sobre todas as coisas criadas, reina sobre tudo. Portanto, Cristo é a cabeça da igreja, mas também é a cabeça de toda a criação. Ele criou, sustenta e dirige a criação segundo o seu bom propósito. Cristo governa sobre o nosso coração, governa sobre os ímpios e governa sobre o mundo inteiro. Ninguém pode levantar a mão se não for pela vontade de Deus. Até mesmo a perversidade dos homens desse mundo,
eles não podem executar fora da vontade de Deus. Misteriosamente, Deus usa até mesmo a perversidade do coração dos homens para neles cumprir os seus propósitos justos e assim puni-los conforme os seus pecados, concedendo graças àqueles a quem, segundo o seu amor, Ele chamou, exclusivamente com base no seu amor. E nós esperamos que esse domínio de Deus sobre toda a criação, sobre os crentes e sobre os ímpios, alcance o seu clímax no dia final, no dia de Cristo. Porque naquele dia final, esse governo de Cristo vai redundar na sua plenitude, que implica em que Deus não vai reinar sobre aqueles que não querem servi-lo, mas Cristo vai fazer com que todos os que estejam sobre a face da terra se dobrem sobre ele e o louve e o adore como o único Rei e Senhor. Naquele dia será um Deus, uma terra e um povo adorando ao Senhor. Nós esperamos ansiosamente por esse dia. Esperamos ansiosamente pelo dia quando Cristo Jesus vai apresentar a Deus todas as coisas sujeitas a Ele. Para a conclusão dessa mensagem, vamos fazer uma aplicação. Vamos concluir falando alguma coisa sobre os inimigos do reino. E considerando aquilo que nós temos falado até agora sobre o governo de Cristo não apenas no nosso coração, mas também sobre os ímpios e sobre o restante da criação. Onde os inimigos do reino estão? Será que os inimigos do reino estão apenas do lado de fora no mundo? O inimigo está também no nosso coração. Os inimigos do reino estão por toda parte. Toda parte. Lembre-se que lá no paraíso, o Satanás, ele tudo fez para levar a corrupção para dentro do coração do homem. Isso foi a luta, a artimanha de Satanás. Por quê? Porque embora Deus tenha permitido a ele adentrar no lugar santo, onde nada era corrompido, ele sabia que ele só poderia corromper a criação se ele levasse a corrupção para dentro do coração do homem. Então o que ele faz com aquele homem que não tinha pecado? Ele atrai o homem para fora do seu coração, oferecendo a ele um reino que não existia, um reino onde o homem pudesse ser igual a Deus e dominar sobre eles, mentindo, chamando Deus mesmo de mentiroso. Ele atraiu o homem para fora do seu ambiente protegido, debaixo onde ele estava protegido com a graça de Deus e com os dons que Deus o havia capacitado, e corrompendo o coração do homem. O homem leva o veneno da serpente para dentro do seu coração, corrompe toda a sua natureza e corrompe toda a raça humana, toda a sua posteridade. Por causa da corrupção do seu coração, agora o pecado corrompe toda a criação. Essa corrupção foi de tal maneira que mesmo os crentes, provando redenção, ainda sofrem os efeitos dessa corrupção. Então, quando pensamos sobre onde estão os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, estão em toda parte, dentro de nós e no nosso coração, do lado de fora no mundo, e até mesmo nas coisas criadas que, segundo aprendemos de Romanos 8, geme, sofre os efeitos da corrupção também nela, de modo que nem as plantas, nem os animais, nem os astros, nada consegue realizar a sua atividade sem a contaminação do pecado. E também a criação, o restante da criação, espera pelo dia da redenção.
Então, os inimigos do reino têm desgraçado a boa criação de Deus de dentro para fora, do coração do homem para o restante da criação. E esse ataque, essa corrupção dos inimigos, dos nossos inimigos, são tão fortes, nós não temos condição de combatê-los. Não temos. O mais forte de nós leva uma rasteira rapidinho. Nossos inimigos são poderosos demais. Mas graças a Deus, que Deus nos concedeu Cristo, para ser o nosso grande e poderoso Rei, que tem poder para nos preservar, tem poder para nos defender de todos os nossos inimigos e nos apresentar no dia final a Deus o Pai, para que como filhos de Deus, como parte desse reino, nós possamos desfrutar desse reino para todo sempre. Como Cristo combate esses inimigos? Cristo também combate os nossos inimigos por meio da sua palavra e do seu Espírito. É assim que Deus age desde o princípio. Foi assim que Cristo agiu na criação de todas as coisas. Ele, a palavra e o Espírito Santo, trazendo à existência cada coisa, cada elemento na criação, e também é por meio da sua palavra e do seu Espírito que Cristo opera a obra da recriação. Então, pela mesma palavra que Cristo criou e sustenta o mundo, e pelo mesmo Espírito, ele opera a redenção, a nova criação, recuperando, trazendo de volta aquela imagem de Deus que foi corrompida no homem. Como ele começa a fazer isso? Ele começa por mudar o estado do homem de condenação para justificado. Cristo, pela palavra do Evangelho, perdoa pecados, por meio do Espírito Santo, aplicando essa palavra no coração do pecador. Por meio dessa mesma palavra e da obra do Espírito Santo, Cristo santifica o coração do pecador, para que agora, nesse coração, ele faça morada, e nesse coração ele também plante o seu trono. Mas Cristo não fica somente no coração do pecador. Ele começa essa obra de fato no coração do pecador, perdoando os pecados, e por meio da regeneração do Espírito Santo, ele começa a santificar e restaurar a imagem de Deus nesse pecador. Mas ele vai além. Cristo, como nosso grande Rei, ele, do coração do homem, ele estende o combate contra o pecado do coração, agora por agir contra os pecadores desse mundo e contra o próprio Satanás. Como Jesus faz isso? De uma maneira diferente do que ele fez no nosso coração? Não. Pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito que ele criou o mundo, pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito que ele começou a trabalhar em nosso coração, Cristo agora está operando no mundo. Lemos também sobre isso no Catecismo, que por sua palavra e Espírito, nosso Salvador Jesus Cristo, como nosso Rei, combate o diabo, o pecado e a nossa natureza corrompida. Hoje à noite nós falaremos mais sobre essa batalha contra os inimigos, por meio da segunda pregação da carta de Judas, que nos chama a batalhar em defesa da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa batalha e a batalha de Cristo nesse mundo é por meio da sua palavra e Espírito. O mundo
não será vencido com a nossa sabedoria, com a nossa força, com o nosso ativismo. O espírito do anticristo que opera nesse mundo não será vencido com qualquer esforço nosso. O único que tem poder para vencer os nossos adversários, para destruir o reino do anticristo, é Cristo Jesus, e Ele o faz por sua palavra e Espírito. Por isso Jesus está nos ensinando a orar: venha o teu reino. Mas existe uma diferença no modo como Cristo usa a sua palavra e Espírito para combater o inimigo que é o pecado em nosso coração, e a maneira como Ele combate o inimigo do lado de fora, os demais pecadores e Satanás. A diferença básica é que Deus não faz seu trono no coração dos demais pecadores, nem em Satanás. Deus é onipresente sem dúvida. Deus em todo o tempo, Ele está em todos os lugares. Deus está aqui no culto, mas Ele também está no inferno punindo pecadores. Mas a maneira como Deus está presente aqui e a maneira como Ele está presente no inferno é de natureza diferente. Cristo estabelece o seu trono no meio do seu povo, no coração dos crentes, para fazer morada e permitir que os crentes tenham comunhão com Ele. Mas a presença de Deus diante de Satanás e do restante do mundo caído é simplesmente juízo. É simplesmente uma presença irada, uma presença de castigo, uma presença de desprezo que, conforme 2 Tessalonicenses 1 fala, é um banimento da presença de Deus. Toda a graça que o mundo ainda prova hoje, por causa do papel da igreja nesse mundo, e porque é por meio da igreja que o nosso Salvador, o nosso grande Rei, está expandindo o seu reino com a conquista de súditos e também com a recuperação do uso de todas as coisas agora na mão dos justos. Toda a bondade de Deus que o mundo está provando por causa da igreja, naquele dia será mais um peso sobre esses pecadores, quando eles forem julgados e banidos eternamente da face do Senhor. Por meio da igreja, amados irmãos e irmãs, nosso Salvador Jesus Cristo está fazendo recuar o reino do anticristo. Ele está expandindo o seu reino, não no sentido de que Deus não reina sobre tudo, mas no sentido de que mais e mais pecadores, por meio da pregação do Evangelho, está se rendendo a Cristo e está aceitando o governo de Cristo, está se submetendo de boa vontade ao governo de Cristo. E é isso que nós oramos: venha o teu reino. Os crentes, quando oram a oração do Senhor, e na oração eles apelam ao Senhor: venha o teu reino. Os crentes estão desejando que o governo de Deus se estabeleça nesse mundo, e eles estão orando porque eles sabem que Deus é o único que pode fazer com que o reino se estabeleça. Oramos: venha o teu reino, não somente sobre o domínio de Deus sobre o mundo todo, que vai acontecer no futuro, quando todos se renderão diante do Senhor, mas oramos: venha o teu reino, sobretudo porque queremos que esse reino esteja em nosso coração, e para que nós possamos, a partir do nosso coração,
provar o começo desse reino maravilhoso, ainda que seja só um leve começo, porque é tudo que nós provamos nessa vida, tudo que nós provamos nessa vida, quebrada pelo pecado, é um leve começo desse reino que já é presente e que vai se completar no futuro. Porque podemos provar o princípio desse reino em nosso coração, com a graça e com o governo de Cristo, nós podemos estender os princípios do reino sobre todas as coisas que nós possuímos, sobre os nossos bens, sobre o nosso corpo, sobre o nosso casamento, sobre as nossas capacidades, sobre os nossos patrimônios, de modo que mais e mais essas coisas são empregadas no reino de Deus para promover a glória do nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Oremos para que possamos começar a provar desse reino aqui, mas que possamos, com a graça de Deus, alcançar a plenitude desse reino, quando nós desfrutaremos de Cristo, não apenas pela fé em nosso coração, mas naquele momento nós possamos desfrutar da presença do nosso grande Rei em nosso meio, quando Ele mesmo, pessoalmente, estabelecer o seu trono no meio do seu povo e reinar sobre toda a criação para todo sempre. Amém.